Se você já tentou educar o seu filho de uma forma respeitosa, você provavelmente já ouviu comentários do tipo: "Ah, mas assim desse jeito essa criança vai ficar mimada. Se você não ser duro com ele em casa, ele vai aprender da pior forma na rua". E às vezes também nesse seu processo de educar com respeito, você acha muito pesado, às vezes você sente que não consegue ser aquela mãe ponderada, calma e perfeita, e você acaba acreditando que a educação positiva, ela é muito bonita na internet, mas que ela não funciona na prática, para a sua realidade, que você não tem a personalidade certa para educar uma criança com respeito. A verdade é que existem alguns mitos sobre educação respeitosa que às vezes confundem os pais, que eles acham que eles precisam, para ser respeitosos, eles precisam ser permissivos, ou então que existe uma personalidade certa para educar uma criança com respeito. Então, hoje eu quero esclarecer 3 mitos sobre educação respeitosa que realmente fazem ela parecer aquela coisa irreal e intangível e que podem estar atrapalhando a você educar o seu filho com mais segurança e mais tranquilidade. Então, vem comigo no vídeo. Olá! Se a gente ainda não se conhece, eu sou Poliana Fornari, sou educadora parental, e esse canal é para a gente conversar sobre maternidade, sobre educação de filhos, sem neuras, de uma forma que, trazendo informação, de uma forma que ela não seja mais uma sobrecarga para a mãe, mas sim seja uma fonte de segurança e entendimento. Então, vamos para o vídeo. Mito número 1: educação positiva é permissividade. Eu acredito que esse seja, assim, o maior mito que existe entre quem não conhece efetivamente a educação positiva. Até esses dias eu estava ali rolando na internet e eu vi uma influencer, mãe, e eu não sei quem é, porque não era alguém que eu sigo, mas ela estava falando sobre alguns limites que existem ali na relação dela com os filhos dela. Como, por exemplo, quando eles estão no carro, eles revezam as músicas, um dia uma hora ao vez de ouvir a música dela, outra hora ao vez de ouvir a música dele. Ela também falou que depois que ela senta, ela gosta de sentar e comer com calma, ela não vai ficar levantando. Enfim, são limites assim super pertinentes para você garantir uma relação saudável e harmoniosa que seja boa para todo mundo, né? E num desses comentários já veio alguém falando assim: "Nossa, que milagre que não tem aquelas Nutellas da educação positiva para vir aqui te criticar". A minha felicidade é que a maioria das respostas a esse comentário era justamente dizendo: "Mas isso que ela está fazendo é uma educação respeitosa". E esse tipo de comentário, ele é muito comum, porque eu já ouvi, né, mães falando assim: "Ah, mas também, mas você tem que ver, né, porque se você não for duro com ele, se você não educar ele em casa, o mundo vai ensinar da pior maneira possível". E realmente eu concordo com essa frase. Essa frase, ela está absolutamente certa, porque a criança precisa sim de limites, e esses limites precisam sim vir de casa. São os pais que são responsáveis por ensinar e educar aquela criança. Então, a criança precisa sim de limite, a criança precisa de ordem, a criança precisa de regras claras, a criança precisa de disciplina, a criança precisa de ensinamentos, a criança precisa de correção. Isso é inquestionável, isso inclusive é a premissa da educação respeitosa. A única diferença é que a gente dá esses limites respeitando a integridade física e emocional da criança. Porque permissividade é você deixar a criança fazer o que você quer. E aqui a gente simplesmente educa, mas sem humilhações, sem castigo, sem agressão física. Aliás, eu acho essa ideia um pouco maluca, porque quando a gente associa falta de limites com falta de agressão, a gente está associando limites com agressão. A gente parece que de alguma forma internalizou limites como uma coisa ruim, como um mal necessário, como uma fonte de dor ou de vergonha. E os limites, eles significam orientação, eles significam segurança, eles significam organização do mundo interno da criança, porque qualquer relação saudável, ela tem limites. E isso não é só uma relação, não estou falando aqui só da relação entre pais e filhos, mas a relação entre cônjuges, a relação entre amigos. As relações saudáveis têm limites, mas relações saudáveis não têm violência.
justamente porque não são duas coisas que precisam necessariamente coexistir. Embora sim, nem sempre seja agradável os limites, eles não precisam significar dor, culpa, vergonha ou humilhação. Mito número 2: crianças não podem sofrer. Aqui o público que acredita nesse mito é um pouco diferente do público que acredita no mito anterior. Porque enquanto no mito anterior as pessoas acabam acreditando que a criança não merece ser tratada com respeito, não pode ser tratada com respeito, aqui são pessoas que acreditam que você tratar uma criança com respeito é você blindar, você proteger ela de toda e qualquer experiência ou sentimentos negativos. E isso é diferente de permissividade, porque a permissividade são aqueles pais que não colocam limite nos filhos, mas aqui são aqueles que se desdobram em 20 para garantir que a criança não sinta raiva, não sinta frustração ao receber aquele limite. Então vamos imaginar, por exemplo, que a criança está no mercado, ela pede um chocolate para o pai e não é o momento, né? O pai entende que não é adequado dar o chocolate para a criança e a criança, ela naturalmente vai se frustrar, ela vai chorar, ela vai ficar brava. E às vezes, enquanto os pais permissivos vão falar assim, ai, tá bom, filhinho, eu vou comprar hoje, mas ó, só dessa vez, tá? Esse pai, ele necessariamente não vai comprar o chocolate, mas ele vai se desdobrar em 20 para explicar para aquela criança. Ele vai fazer ali um tratado de economia e nutrição para que a criança entenda e compreenda a sabedoria do pai em não ter dado aquele chocolate. Porque para esse pai, a criança só vai estar psicologicamente bem se ela entender e acatar e aceitar e ela não sentir nenhum tipo de sentimento como raiva ou frustração. E aqui não é só tentar proteger ela de sentimentos negativos em relação aos limites, mas muitas vezes em relação a qualquer outro aspectos da vida, por exemplo, não deixar que a criança tente fazer alguma coisa que ela pode eventualmente falhar, ou então, não conta que o vovô vem visitar, porque senão a criança fica muito ansiosa. Enfim, é esse esforço de construir uma redoma em volta da criança para que ela nunca experimente os sentimentos de raiva, de frustração, de tédio, de medo, de ansiedade. E isso não é saudável nem para os pais e nem para as crianças. Para as crianças não é saudável porque elas não aprendem a lidar com esse tipo de emoção. E a gente sabe que a vida não é fácil, mas cedo ou mais tarde elas vão precisar, elas vão sentir, elas vão ter experiências adversas. E como que ela vai ser um adulto que vai conseguir lidar com isso de uma forma funcional, minimamente equilibrada, se ela não conseguiu exercitar essas habilidades enquanto ela era criança? Principalmente se você levar em conta que os problemas dos adultos, eles tendem a ser maiores e mais complexos que os problemas das crianças. Então, elas precisam realmente fazer esse treino. E já para os adultos, isso pode se tornar muito exaustivo, de você tem que sempre ficar vigiando para que nada atinja a criança, você tem que ficar controlando ali o mundo dela, protegendo toda hora, explicando, ponderando. Isso é cansativo, isso enche o saco às vezes, sabe? Para cada não que você fala para a criança, para cada vamos embora, tá na hora de ir embora do parquinho, você tem que ali argumentar e convencer. Isso vai ficando exaustivo, isso vai ficando pesado. Não é à toa que aqui é o ponto em que muitas mães perdem a paciência, né? Elas começam a ser respeitosas, mas aí enche o saco de ficar toda hora ali tendo que consertar aquele mundo da criança, acaba gritando, acaba ameaçando. Justamente por quê? Porque a gente colocou uma meta que é irreal, que é impossível de ser conseguida, que não é nem saudável, na verdade. E eu sei que não é fácil, porque a gente não gosta de ver o nosso filho sofrer, e muitas vezes existe, tá, aquele medo justo, tá, mas a criança fica triste, fica frustrada, ela não vai traumatizar. Qual que é o caminho que é seguir? O caminho é você permitir que a criança tenha essas experiências, mas você vai ajudar ela a lidar com essas emoções e com essas situações mais difíceis. Então, ali no exemplo do pai do chocolate, ele não vai ir ali para o extremo de não vai ganhar chocolate, pronto, acabou e para de chorar, mas ele vai aceitar a frustração, a tristeza dessa criança e vai ajudar
ela é lidar com esses sentimentos em vez de simplesmente querer que a criança fique feliz e afaste essa situação difícil da criança. Vocês percebem que aqui é o caminho do meio respeitoso? Que não é nem ir para um extremo, que é deixar a criança sozinha para lidar com sentimentos e emoções que ela não tem maturidade emocional para lidar, e também nem proteger ela numa redoma, fazendo com que ela não sinta nada mais difícil, não experimente nenhuma situação mais difícil. Mito número 3: uma mãe respeitosa não sente ou demonstra raiva. É muito comum a gente imaginar aquela cena quando a gente pensa em educação respeitosa, daquela mãe muito calma, que se abaixa na altura da criança e fala ponderadamente: "Agora é hora de guardar os seus brinquedos". E sim, isso é muito respeitoso e até possível, mas a gente não precisa ser essa mãe o tempo todo. A gente não precisa ser calma e ponderada o tempo todo. A gente não só pode, como a gente deve expressar a nossa raiva, o nosso cansaço, a nossa frustração. Hoje, as crianças e adolescentes, eles estão fazendo amizades com chatbots. E por que que isso acontece? Porque às vezes teu amigo vai falar alguma coisa para você que não é legal, que você não vai gostar. Às vezes você vai falar para o seu amigo ou para o seu cônjuge algo que ele não vai gostar e você vai ter que lidar com a reação dele, você vai ter que lidar com as consequências disso. Às vezes o seu cônjuge está de mau humor, enfim, as pessoas têm espinhos e lidar com esses espinhos faz parte da convivência humana e faz parte do aprendizado emocional das crianças. Mas se elas convivem ali com o ChatGPT da vida, isso não acontece, né? Porque o ChatGPT para você, você é sempre bonito, você é sempre inteligente, você é sempre muito esperto, você sempre está certo. O ChatGPT não te cobra reciprocidade, não ronca do teu lado. Um relacionamento assim não é saudável, né? E onde que eu quero chegar com essa digressão? É porque a gente não precisa tentar emular um relacionamento ChatGPT. A gente não precisa ser calma, feliz e ponderada o tempo todo, igual um robô. A gente não precisa estar sempre feliz e satisfeita. A gente pode sim ficar com raiva porque a criança espalhou farinha na cozinha inteira. O que a gente precisa aprender é como demonstrar essa raiva de uma forma respeitosa e assertiva, não fingir que ela não existe. Isso é mais ou menos parecido com o que eu falei lá a respeito do mito 2, que a gente tem que ensinar a criança a lidar com as emoções difíceis, em vez de querer que ela seja sempre alegre. Então, se a gente não quer isso para a criança, é a mesma coisa para a gente. A gente não precisa estar sempre alegre, tranquilo e calma. A gente precisa lidar com as nossas emoções difíceis. Então, sim, você se abaixar na altura da criança e falar: agora é a hora de guardar os brinquedos, isso é muito respeitoso, mas você falar assim: essa casa tá uma bagunça, isso tá me deixando nervosa, para de brincar agora que é hora de guardar os brinquedos. Isso também é ser respeitoso. Ou você dizer: chega, eu tô com muita raiva, eu não tô com cabeça para falar sobre isso agora, eu preciso de um tempo para me acalmar e depois a gente conversa. Isso também é ser respeitoso. O que não é respeitoso é você atacar a criança, humilhar, comparar ela. Ai, o seu irmão, ele não tá, ele guardou seus brinquedos. Ou então, ai, eu vou guardar, vou jogar fora todos os teus brinquedos. Ou atacar a criança, você é desobediente, eu não aguento mais você, eu não sei mais o que eu faço com você. Tem tudo isso que às vezes ataca a criança, mas não é direcionado para o comportamento dela. Isso que não é ser respeitoso. E sim, você me ouvindo agora pode estar pensando: ai, mas aprender a expressar a raiva de uma forma assertiva é tão difícil. E sim, eu sei que é difícil. Eu sei o que eu estou pedindo para você, porque eu também estou nessa jornada. Eu também estou aprendendo a lidar com as minhas emoções e com os meus sentimentos difíceis. É porque, como já diz, é difícil. Exige uma dose de autoconhecimento, exige resiliência, exige habilidades socioemocionais, exige inclusive a gente ter habilidades de comunicação. E são coisas que ninguém ensinou pra gente. Mas se você quer educar o seu filho com respeito, o caminho é esse. Não é fingir que essas emoções não existem ou se esforçar para você não tê-las, mas efetivamente lidar com elas quando elas surgem. Aliás, um parênteses, né? Que a gente aprender a lidar e expressar esses sentimentos mais difíceis, eles não são só questão da gente ser uma mãe respeitosa, mas da gente aprender como ser um adulto funcional.
Ah, e isso não significa também que você tem que ser perfeita, tá? Que agora, não, agora eu vou ter que sempre expressar minha raiva de forma assertiva. Não, já vamos abandonando aí essa ideia de perfeição, porque não vai rolar. Como eu falei, é um caminho difícil, então vão ter tropeços nele. O importante é que a gente foque não ali no ideal de perfeição, mas que a gente vá trilhando esse caminho de aperfeiçoamento e de melhoria constante. Então agora, chegando aqui na reta final do vídeo, a conclusão que eu quero mostrar é que às vezes o que a gente entende por ser educação respeitosa, ela está baseada num imaginário que às vezes está permeado de caricaturas, de figuras caricatas, assim, que ou são ali no autoritarismo extremo, ou então vão para a permissividade, sendo que na verdade não. A educação respeitosa, ela é o caminho do meio, que une conexão, desenvolvimento emocional, responsabilidade, limites. E quando os pais eles estão trilhando por esse caminho, por mais que às vezes tenha ali alguns erros, alguns tropeços, eles estão educando com respeito. E se você quiser começar a aplicar esses conceitos na sua casa hoje mesmo, eu preparei um material gratuito para você. É um e-book chamado Antes da Obediência, a Conexão, em que eu mostro por que a conexão ela é a base para uma educação baseada na cooperação, sem gritos, sem ameaças, mas com muito amor, respeito e empatia. O link, se você se interessar, está na descrição para você baixar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Se você teve algum insight, se você percebeu algum comportamento seu que às vezes estava indo para permissividade, ou então percebeu que você consegue sim colocar uns limites sem precisar ser autoritária. Enfim, se você tem alguma crítica, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Fique bem, até a próxima!